Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. É sempre uma grande bênção compartilhar e aprender mais um pouco da palavra de Deus juntos. E vamos continuar orando uns pelos outros, orando pelo nosso país, pelos nossos governantes e, sobretudo, principalmente confiando no Senhor nosso Deus, que é fiel e cuida de nós. Amém? Então, que Deus abençoe a sua palavra de hoje. É o nosso último estudo no tema Nossa Estrutura Equilibrada por meio da Palavra de Deus. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E é o nosso versículo tema. E diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como já temos visto nesse versículo, Deus nos santifica em todas as áreas do nosso ser, que foi criado por Deus, constituído de uma estrutura em três naturezas: o corpo, a alma e o espírito, que são distintos, mas numa única estrutura, e quando equilibrados por meio da palavra de Deus, nos tornam capazes de viver uma vida em todo o potencial do nosso ser físico, intelectual e espiritual. Esse equilíbrio é essencial para vivermos uma vida cristã bem-sucedida, cheia de paz, felicidade, de fidelidade e serviço ao nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então já vimos que a alma é a parte imaterial do homem, intermediária entre o corpo e o espírito, e constitui nessa estrutura o nosso intelecto, ou seja, a nossa vontade, os nossos sentimentos, a nossa personalidade e os nossos pensamentos. É quem nós somos. Já o espírito é a parte que também é imaterial no homem e constitui a espiritualidade do homem, e nos dá a percepção de Deus, num relacionamento com Ele, comunhão e adoração também ao nosso Deus. Já o corpo é a parte material do homem, é aquilo que vemos, é a nossa fisionomia. E foi criado por Deus assim, fomos criados assim por Deus, como um instrumento por meio do qual a alma e o espírito se relacionam, ou seja, interagem com o mundo criado por Deus. Então, é por meio da palavra de Deus que o nosso corpo estará perfeitamente equilibrado em nossa estrutura constituída de corpo, alma e espírito. Então, quando pensamos em cuidado do nosso corpo físico, logo nós pensamos em uma boa alimentação, exercícios, esporte, tempo de descanso e até mesmo de lazer, e de tempo em tempo ir ao médico, fazer um check-up para prevenir na nossa saúde. Mas quando vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nós lemos assim: 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, nesse versículo, nós vemos ali a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. E Paulo aqui está dizendo que não está dizendo que não é necessário, que não é importante o cuidado do nosso corpo, mas ele está dizendo aqui que o cuidado do nosso corpo é de uma importância bem menor se comparado com o cuidado espiritual do nosso corpo. Então, Paulo aqui não está dizendo que não é necessário e importante cuidarmos do nosso corpo, mas que é ainda mais importante e necessário dedicar os nossos corpos a Deus, que é a nossa santificação. Pois essa santificação é útil e importante para a nossa vida terrena,
mas também para a eternidade. Então, é importante lembrar que mesmo sendo salvos, habitados pelo Espírito Santo, ainda temos em nossa carne uma natureza pecaminosa, que nos torna propensos e nos atrai ao pecado. Conforme vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Você deve lembrar do versículo: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há um conflito, né? Há uma guerra, né? Entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então há um conflito entre a nossa carne, que nos atrai para o pecado, e nas coisas do mundo. E esse conflito é contra o nosso espírito, que nos atrai para as coisas de Deus. Então, quando pensamos em santificação do nosso corpo, nós pensamos que a santificação é um processo. Devemos pensar que a santificação é um processo de nos separarmos cada vez mais do pecado, dedicando nossos corpos cada vez mais à obediência à palavra de Deus. Então, vamos ver como isso se dá lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Então, vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele usa a figura de um atleta. Então naquele tempo, no Império Romano, havia os jogos, havia as competições, e aí então haviam muitos atletas, e conhecia-se muito o trabalho, ali o treinamento de um atleta, né? Era bem comum, e como nós vemos hoje também. Então o atleta, ele se... Primeiro ele fala ali no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, o atleta, ele corre e ele tem o objetivo de ganhar um prêmio, né? De ser o primeiro, ganhar em primeiro lugar. E aí ele usa aqui a expressão, correr de tal maneira que o alcanceis. Então, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos, da mesma forma que um atleta, buscar alcançar a santidade do nosso corpo, vivermos fiéis para Deus e colocar todo o nosso esforço. O atleta, ele colocava todo o seu esforço, toda a sua dedicação para alcançar aquele prêmio, mesmo sabendo da possibilidade de ganhar era pouca, porque haviam muitos outros competidores também. Mas nós não, nós temos bem certo a nossa recompensa, que será dada por Deus, diante do nosso esforço. Então devemos nos empenhar ao máximo e dar todo o nosso empenho em ser fiéis e em obedecer e ser submissos à palavra de Deus. E ele continua aqui, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então o atleta, ele se abstém de tudo que possa atrapalhar, ou de tudo que possa limitá-lo para alcançar o seu objetivo, que é vencer a prova e ganhar o seu prêmio. Nós também, como cristãos, temos que nos abster de tudo que possa atrapalhar
a nosso relacionamento com Deus. Nós devemos nos abster de todo o pecado, para que nós possamos ter a nossa comunhão, ter o nosso relacionamento com Deus, sempre uma grande bênção em nossas vidas. E ele coloca também aqui, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então, naquele tempo, hoje em dia nós temos os troféus, temos as medalhas, mas naquele tempo era apenas uma coroa de louro, que é uma planta de folhas, era uma coroa de folhas ali de louro, e isso ali ia acabar em pouco tempo, ia se desfazer com pouco tempo. Mas nós temos por certo que Deus irá nos recompensar. A Bíblia fala que Deus irá nos recompensar por todo esforço e toda fidelidade a Ele, a Deus e a sua palavra. Nós seremos recompensados. E não é uma possibilidade de sermos recompensados, é uma certeza, é uma garantia que Deus nos dá. Ele irá nos recompensar por todo esforço, toda dedicação e fidelidade a Ele. E aí no versículo 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Nós temos convicção, daquilo que Deus quer de nós, a nossa fidelidade. E como que nós podemos fazer isso? É o versículo 27, então eu chamo a sua atenção mais ali no versículo 27. Antes, o apóstolo Paulo escreve aqui, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, quando ele coloca aqui essa expressão, subjugo, essa expressão, quando a gente vê no sentido literal, ali no grego, é espancar a si mesmo. Mas o sentido aqui é de se submeter-se a si mesmo. Um atleta, quando ele está treinando, ele se submete ao sofrimento de um treinamento que exige ao máximo dele, sacrifício, um esforço máximo, até pensando, de certa forma, um treinamento severo ali, para que ele consiga atingir o seu objetivo, a sua vitória. E nós, como cristãos, nós também devemos pensar que nós devemos, às vezes, obrigar-se a si mesmo a cumprir com essa disciplina. Com a disciplina, às vezes nós temos um certo... Obedecer a palavra de Deus, às vezes pode ser um certo sofrimento para nós, trazer um certo sofrimento. Mas, como cristãos, nós temos que nos submeter o nosso corpo e obrigar-se a si mesmo à disciplina da obediência à palavra de Deus. Então, da mesma forma que um atleta, ele obriga-se a si mesmo, mesmo ao ponto do sofrimento, nós também devemos nos obrigar a si mesmos à disciplina da obediência à palavra de Deus. Mesmo sendo, às vezes, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, mesmo se temos que sofrer de alguma forma, mas nós precisamos ser fiéis e obedientes à palavra de Deus. Um exemplo disso é quando nós estamos doentes e, às vezes, nós precisamos tomar injeção, passar por exames, procedimentos médicos que causam dor. Então, nós temos que nos submeter à dor de um procedimento assim, para que nós tenhamos o restabelecimento da nossa saúde. Nossa submissão a Deus é necessária, enquanto estamos vivos em nosso corpo mortal. E a santificação do nosso corpo, ela tem nós podemos pensar em dois aspectos desse processo que a santificação do nosso corpo passa. Então, a santificação do nosso corpo tem dois aspectos. A santificação é um processo ainda inacabado, enquanto estamos vivos, enquanto estamos habitando nesse corpo mortal. Então, a santificação é um processo ainda inacabado. E por quê? Porque nós temos ainda uma natureza
pecaminosa. Somos propensos a pecar. E é por isso que ainda pecamos. Isso nós vemos lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 6. A expressão lá é clara. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, esse versículo é bem claro, fala para nós mortificarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e tudo mais do nosso corpo que pode nos levar a pecar. Nós devemos mortificar nossa natureza pecaminosa. Isso é o nosso esforço para obedecer a palavra de Deus e sermos fiéis ao nosso Deus. Mas a santificação também é um processo gradual. Nós podemos entender que a santificação do nosso corpo é um processo gradual, pois na salvação a nossa natureza pecaminosa foi subjugada. Nós já não somos escravos do pecado, nós já não somos dominados pelo pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre o nosso ser. Nós nos esforçamos e somos capacitados por Deus para ter vitória contra o pecado e para não andarmos na prática do pecado e a pecarmos cada vez menos, dedicando os nossos corpos em obediência à palavra e à submissão a Deus. Então, é um processo. Cada dia nós vamos conhecendo mais a palavra de Deus, nós vamos deixando cada vez mais o pecado, pecando cada vez menos, obedecendo a Deus cada vez mais. E assim o cristão não anda na prática do pecado, pois tem de Deus a vitória contra o pecado. Mas por outro lado, ainda peca eventualmente, ou como alguns dizem, o cristão peca por acidente, pois ainda tem as limitações da sua natureza pecaminosa e não conseguimos ainda ser perfeitos. Mas no processo de santificação, iremos pecar cada vez menos. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado já não tem domínio sobre nós. Somos capacitados por Deus, habitados pelo Espírito Santo, para ter vitória contra o pecado, para não andarmos na prática do pecado. Então, algumas observações, algumas recomendações. Então, tome cuidado com as suas amizades. É claro que nós precisamos e devemos, e nós temos amizade com pessoas que não são crentes, mas nós devemos priorizar, nós devemos ter nossas amizades mais íntimas com os nossos irmãos em Cristo. Boas influências que nos levam para mais perto de Cristo. Tenha cuidado também com aquilo que você assiste, seja cauteloso, seja nas diversas mídias, na internet, ou seja na TV. Procure observar a classificação indicativa, verificar o conteúdo antes de assistir, para que você possa assistir algo que realmente seja bom, que realmente não venha levar você a pecar. Mas também tenhamos cuidado com as nossas atitudes, né? Tomar cuidado com as nossas atitudes, para onde você anda fixando o seu olhar, o seu modo de falar, de tratar as pessoas, a sua atitude de honestidade e em ser correto com as pessoas nas diversas situações do nosso viver. Então, tudo isso nós devemos tomar cuidado para que possamos dar um bom testemunho, para que possamos agir como Cristo assim agiria no nosso lugar. E as pessoas vejam Cristo em nós, queiram conhecer o Cristo que nós servimos. E não brinquem com o pecado, tenha cuidado, não brinque com o pecado. O pecado tem o objetivo de derrubar o crente e afastá-lo dos caminhos de Deus. Esse é o objetivo do nosso inimigo. O pecado na vida do crente tem que ser confessado
e deixado. Tem uma história, conta-se um caso de um saltimbanco, um artista de circo. Aquele homem treinou uma jiboia. E no número que ele fazia lá no circo, ele treinou aquela jiboia para enlaçar-lhe todo o seu corpo. A jiboia é das cobras mais que atingem um tamanho maior, né? Então, ele treinou aquela jiboia enorme no seu espetáculo para enlaçar o seu corpo todo. E aí então, depois ela se desenlaçava do seu corpo. Mas um certo dia, uma certa noite em que ele estava se apresentando, fazendo aquele número com aquela jiboia, ele percebeu, horrorizado, que aquela enorme cobra lhe apertava mais e mais o corpo. E aí então ele começou a ficar apavorado, gritou por socorro, mas a plateia julgou que aquilo fazia parte do seu espetáculo. E só perceberam a tragédia quando viram o homem desfalecendo e morrer no abraço daquela serpente. Ouviu-se depois alguém dizer, ao abandonar aquele circo, olha, não importa o quanto se conheça desse animal, cobra é sempre cobra. E a nossa conclusão é, não importa o quanto se conheça o pecado ou se pense que é capaz de domá-lo, pecado é sempre pecado. E por fim, ele vai te matar. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos, como crentes, andar longe do pecado. E o pecado na vida do crente é um acidente. Deve ser confessado e deve ser deixado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós temos um versículo interessante quando pensamos no pecado. Então, lá está escrito assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, o Senhor Deus nos deixa ser tentado, então o Senhor Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos suportar. Ele providencia ajuda e socorro necessários, para a gente poder suportar a tentação, para nós decidirmos não pecar. E isso principalmente por meio da oração e da palavra de Deus. E aí então nós conseguimos suportar as tentações e dizer não ao pecado e ser fiéis ao nosso Deus. Então, Deus nos dá todas as condições para que nós não andemos na prática do pecado e para que a gente tenha vitória contra o pecado e viva uma vida fiel a Ele, em santificação e obediência à palavra de Deus. Tem a história de um ex-morador de rua. Então, Jean, ele era um ex-morador de rua. Então, ele contando o seu testemunho. Então, ele contou que ele nasceu num lar cristão, tinha uma família bem estruturada e eles eram membros de uma igreja batista, mas ainda quando jovem, ele se envolveu com uma moça da sua escola, e essa moça não era crente. E aí então, naquele relacionamento, ele começou a usar drogas, primeiramente maconha, e aí então, com aquele relacionamento, ele deixou de frequentar, de ir à igreja com a sua família, e aí então, ele se afastou dos caminhos de Deus. E na sua vida ele passou a usar cada vez mais outros tipos de droga, a se envolver com coisas erradas e dar muito trabalho para sua família, trazer muitos problemas para sua família. E quando ele chegou à sua maioridade, ele já não pôde
mais conviver com a sua família. Ele saiu de casa, culminando então depois de um tempo, ele passou a morar na rua. E ali, morando na rua, entregue ali ao uso das drogas, ele passou alguns anos da sua vida, uma vida destruída, uma vida realmente ali bem dependente, né, das drogas, longe dos caminhos de Deus. Mas ele conta que houve um certo dia, tinha outros 2 moradores de rua ali, conhecido dele, e estavam discutindo, e ali ele, no momento, tentou ali separar a briga, procurando ajudar eles ali a separar a briga. Ele acabou sendo esfaqueado, e um dos cortes foi no seu pescoço. E caído ali no chão, ele, já certo que não ia sobreviver, ele pensou no Senhor, ele lembrou do Senhor, e ali pediu perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito e que estava acontecendo, e entregou sua vida a Deus. Ele acabou sendo socorrido, indo para o hospital, e ali sendo atendido pelos médicos. O médico até esclareceu ali para ele que foi uma grande sorte dele, que aquele golpe que ele sofreu no pescoço quase atingiu ali a veia aorta, e ele fatalmente teria morrido na hora. Mas ele entendeu que ali foi a mão de Deus, dando ali o livramento para ele, dando-lhe ali mais uma nova chance de estar deixando ali a vida no pecado e voltando para os caminhos de Deus. E após aquela situação, compreendendo que foi um milagre ali ele estar vivo, então ele voltou para os caminhos de Deus, buscou a igreja, buscou tratamento para se libertar do vício das drogas, e durante alguns anos ali batalhando com isso. Mas hoje ele tem a sua vida restaurada, ele conseguiu deixar ali as drogas, ele serve a Deus em uma igreja batista, tem um ministério para cuidar de pessoas que moram na rua, e ele teve ali a sua vida restaurada. Então, é o exemplo de uma situação tão extrema, mas que começou num aparente desvio na sua juventude, mas culminou na destruição ali da sua vida por muito tempo, levando ali ao sofrimento. Mas pela misericórdia de Deus, esse irmão pôde voltar aos caminhos de Deus, ter a sua vida restaurada e transformada. Então, que possamos sempre andar na disciplina da obediência à palavra de Deus, olhando para Cristo. Como vemos lá em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, que nós possamos percorrer a corrida da nossa vida cristã olhando para Cristo, submetendo todas as áreas do nosso ser
alma, espírito e corpo à obediência e à submissão à palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor que nos dá condições de andarmos em santidade em todas as áreas do nosso ser. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a andarmos atentos à Sua palavra, obedientes à Sua palavra. Que o Senhor nos ajude em toda a estrutura do nosso ser, a sermos fiéis, para que possamos honrar o Teu nome por meio das nossas vidas. Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, obedientes e a obedecermos a Sua palavra, termos sempre a vitória contra o pecado e a não incorrer, ó Deus, na prática do pecado em nossas vidas, mas na dependência do Senhor, estarmos sempre tendo a vitória, Deus, contra o pecado. Que a nossa vida possa honrar cada vez mais o Teu nome, em obediência e submissão à Sua palavra. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos muito e nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, agradeço muito por seu tempo e atenção nos estudos que fizemos até aqui. E na próxima quarta-feira iniciaremos um novo estudo bíblico. Então, que Deus nos abençoe. Amém?